Bem-vindo ao Eu Posso Aprender Matemática. E na videoaula de hoje nós vamos estudar aí sobre as sequências numéricas e o começo sobre progressão aritmética. Então observe essas figuras aí. Para iniciar a nossa aula, para ilustrar a nossa aula, vou começar com uma sequência de figuras, tá? Tem aí uma série de figuras que continuam indefinidamente. Alguns animais e aqui algumas figuras geométricas. Repare aí, que nós podemos notar um padrão de regularidade. As figuras estão se repetindo, sempre obedecendo um padrão. Se esse padrão se mantiver, eu consigo determinar ou encontrar qualquer elemento que eu quiser dentro da figura. Então, na primeira sequência ali em cima, eu tenho lá o tigre, o leão, o elefante e a girafa. O tigre, o leão, o elefante e a girafa. Repare que tem sempre um padrão que está se repetindo em 4 figuras. Na parte de baixo eu tenho um triângulo, um quadrado e um círculo. Um triângulo, um quadrado e um círculo. Observando essa regularidade, eu posso determinar a próxima figura que vem na lista aí. Então essa é a ideia de sequência. Há outros exemplos, Então, sequência dos meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, olhando esses elementos, eu consigo perceber que existe uma sequência aí, que existe uma regularidade, e eu consigo descobrir qual é o próximo elemento. Dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, eu consigo descobrir o próximo. E o que nós vamos estudar aí é uma sequência numérica. 2, 4, 6, 8, eu percebo uma regularidade entre os elementos e consigo descobrir os próximos elementos que estão a seguir. Então, na matemática, nós vamos dar uma atenção maior aí para sequências numéricas, embora a gente faça alguns exercícios com sequências de figuras, de dias da semana, de meses do ano, em algumas situações aí. Mas normalmente nós vamos estudar dois tipos, tá? As progressões aritméticas e as progressões geométricas. Antes de falar aí da progressão aritmética, vou só definir aqui para vocês lei de formação. Então, lei de formação é uma regra, é uma expressão matemática que permite eu calcular o valor do elemento dentro da sequência de acordo com sua posição. Então, eu tenho uma determinada posição, elemento 1, o elemento que está na posição 1. Eu faço um cálculo com o número 1 e acho o valor desse elemento. O elemento que está na posição 2, eu faço um cálculo com o número 2 e determino esse elemento. Por exemplo, vamos obter aí os 5 primeiros elementos da sequência que obedece à lei de formação AN igual a n ao quadrado mais 2. Então, esse n sempre, na parte de sequência, aí, vai sempre indicar para a gente a posição do elemento. Então, no primeiro elemento, o n vale 1. Vou lá no lugar do n e substituir ele por 1. Então, o A1, de n por 1, é 1 ao quadrado mais 2. 1 ao quadrado, 1, mais 2, 3. Então, o primeiro elemento da sequência é o 3. Segundo elemento. No segundo elemento, o n vale 2. É o segundo elemento, ele é da posição 2. Vou no lugar do n e escrever 2. A2 igual a 2 ao quadrado mais 2. 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. Terceiro elemento, n vale 3. Substituir n por 3. A3 igual a 3 ao quadrado mais 2. 3 ao quadrado, 9, mais 2, 11. Quarto elemento, n igual a 4. A4 igual a 4 ao quadrado, mais 2. 4 ao quadrado, 16, mais 2, 18. E o quinto elemento, o n é igual a 5. A5 é igual a 5 ao quadrado, mais 2. 5 ao quadrado, 25, mais 2, 27. Portanto, a nossa sequência aí ficou formada pelos números 3, 6, 11, 18 e 27. Progressão aritmética.
Então, progressão aritmética é toda sequência na qual a diferença entre cada termo a partir do segundo e o termo anterior é constante. Essa diferença nós vamos chamar de razão, tá? E representar pela letra R. Observando aqui, ó, então eu tenho uma sequência 5, 8, 11, 14, 17. Se eu fizer lá 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. 14 menos 11, 3. 17 menos 14, 3. Repare aí que eu sempre fiz, né, o segundo termo menos o anterior dele, que é o primeiro. 8 menos 5, 3. O terceiro menos o segundo. 11 menos 8. O quarto menos o terceiro. O quinto menos o quarto. Todos eles me deram como resultado aí o 3. Com esse 3 eu vou chamar de razão, indicar com a letra R. Então reparei que essa PA é crescente, porque o R é maior do que zero. Os elementos estão aumentando, estão em ordem crescente. Um outro exemplo, 20, 15, 10, 5, 0. Fazendo a mesma operação, 15 menos 20, menos 5. 10 menos 15, menos 5. 5 menos 10, menos 5. 0 menos 5, menos 5. Repare então agora, todos os resultados são 5. A razão é menos 5. E essa PA ela é decrescente. Os elementos estão diminuindo porque a razão é um número menor do que zero. Tá? Então, característica de PA, sempre que eu calcular a diferença entre um termo e o seu anterior, o resultado precisa ficar igual. Termo geral, né? Então, para calcular os elementos de uma PA, eu vou montar aí uma formulazinha que chama fórmula do termo geral. Uma representação genérica da nossa PA é aquela ali de cima. A1, A2, A3, A4 e assim por diante até o AN. Então, A1 sempre para o primeiro termo, A2 para o segundo, A3 para o terceiro e o AN para o enésimo termo. Para sair do A1 e chegar no A2, eu vou somar um valor chamado razão. Para sair do A2 e chegar no A3, novamente eu vou somar o mesmo valor que é a razão. E assim para todos os elementos. Então, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo, o A3 é o terceiro, o A4 é o quarto termo e o AN é o enésimo termo, onde esse N vai ser indicado em cada exercício. Tá? Então, para determinar o A2 eu vou encontrar ele pegando o A1 primeiro mais a razão. O A3, eu vou pegar o A2 mais a razão. Só que o A2, né, eu já escrevi o A2 como sendo o A1 mais a razão. Então, simplificando um pouco a nossa anotação aí, o A3 ficou escrito como o A1 mais 2 vezes a razão. O A4 é o A3 mais a razão. Só que o A3 eu já escrevi utilizando o A1 e a razão. Fazendo as trocas, o A4 então é o A1 mais 3 vezes a razão. E finalmente o AN, que vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Repare aqui, né? Quando eu queria o terceiro termo, eu escrevi 2 vezes a razão. Quando eu queria o quarto termo, eu escrevi 3. 4 menos 1, uma vez menor, né? Sempre um número menor. Quando eu quiser o N, eu vou escrever aqui N menos 1, uma unidade menor. Então essa vai ser a formulazinha do termo geral. Essa vai ser a fórmula que nós vamos utilizar praticamente para todos os exercícios de PA. Um exemplo aí, ó. Escrever 6 termos em PA, onde o primeiro termo é igual a 10 e a razão é igual a 4. Então anotei aí.
O A1 vale 10 e a razão vale 4. Determinando os elementos, tá? O A2 é o 10 mais 4, 14. O A3 é 14 mais 4, 18. O A4, 18 mais 4, 22. Repare que sempre eu vou pegando o termo anterior e somando com a razão, que nesse exemplo é 4, tá? 22 mais 4, 26. E o último termo aí, 26 mais 4, 30. Então, a sequência solicitada, né, a sequência pedida no exercício, 10, 14, 18, 22, 26 e 30. Um outro exemplo pede para eu escrever 8 termos em PA, onde o primeiro termo é 42 e a razão é menos 3. Então, anotei ali A1, 42, R menos 3. O A2, então, é 42 mais o menos 3, 39. O A3, 39 mais menos 3, 36. 36 mais menos 3, 33. Repare que eu sempre vou pegando o termo anterior e agora subtraindo 3. O A5, 33 menos 3, 30. O A6, 30 menos 3, 27. O A7, 27 menos 3, 24. E o A8, 24 menos 3, 21. Então, a sequência que obedece essa regrinha aí, 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21. Então, escrevi duas PAs, tendo como ponto de partida o primeiro termo e sua razão. Agora eu vou fazer um exercício utilizando a fórmula do termo geral. Tá? Então eu não preciso passar de um por um para chegar no termo que o exercício está me solicitando. No caso, aí ele me pede qual o 15º termo dessa PA. 6, 10 e assim por diante. Então, requisitos aí iniciais. Né? O A1 vale 6 e a razão sempre faremos aí o segundo menos o primeiro. 10 menos 6, 4. Tenho o A1, tenho a razão, posso descobrir qualquer termo que eu quiser. Fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O N, nesse exercício, vale 15. Tá? Determine o 15º termo. A15 igual a 1 mais 14 vezes R. Portanto, A15 é o A1 que vale 6 mais 14 vezes 4. Primeiro a conta de vezes, depois a de mais. 6 mais 56. Então, o A15 vale 62. Calculado aí o 15º termo da PA, onde o primeiro termo vale 6 e a razão vale 4. Exercício 2. Determine o 50º número ímpar positivo. Então, a ideia de PA está escondida aí atrás. Então, eu quero o A50. Só para escrever, né, para a gente ter aí igual ao exercício anterior, eu vou escrever o que ele me falou. Então, os números ímpares, 1, 3, 5, 7 e assim por diante. O A1 vale 1 e a razão, o segundo, 3 menos o primeiro, 1. 3 menos 1, 2. Repare que a sequência está aumentando de 2 em 2. E eu quero calcular o A50. Então, A50, pela fórmula do termo geral, é o A1 mais 49 vezes R. Trocando aí, A50 é 1 mais 49 vezes 2. Primeiro a multiplicação, depois a conta de mais. 49 vezes 2, 98, mais 1, 99. Então, o A50 vale 99. Calculado aí, então, o 50º número ímpar positivo. Exercício 3. Calcule o primeiro termo da PA de razão 3 e A7, 21. Então, os dados do nosso exercício agora diz que o A7 vale 21 e a razão vale 3.
escrevendo a fórmula geral. A7 é o A1 mais 6 vezes R. Fazendo as substituições, o A7 vale 21, o A1 eu não sei o valor ainda, repeti lá, A1, e 6 vezes a razão, que vale 3. 6 vezes 3, 18, 21 igual a A1 mais 18. Isolando o A1, eu tenho aí que ele vale 21 menos 18, 3. Portanto, o primeiro termo dessa PA é o 3. Exercício 4. Calcule a razão de uma PA onde o A12 vale 54 e o A1 vale 10. Então, os dados do nosso exercício: o A12, 54, o A1 vale 10 e o R é o que eu quero descobrir. Pela fórmula geral, o A12 é igual ao A1 mais 11 vezes R. A12 eu tenho o valor 54, A1 eu tenho o valor 10, 11 vezes R. Isolando o 11R, eu tenho aí que 11R é igual a 54 menos 10. 54 menos 10, 44. 11R igual a 44. E R, portanto, é 44 dividido por 11. R igual a 4. Então, calculada aí a razão da nossa PA. Repare que nos 4 exercícios eu sempre tomei como base a fórmula do termo geral. Ela pode ser usada para calcular um termo qualquer da PA, pode ser usada para calcular a razão da PA, pode ser utilizada para calcular a quantidade de termos da PA. Então, esses foram os nossos exercícios sobre PA. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.